Rio de Janeiro mantém sua história viva através de exemplos que fazem das comunidades a própria história da cidade e do seu povo. O Museu Vivo do Morro da Providência nos mostra uma parte importante dessa história. Se me pedissem para destacar um ponto da cidade do Rio de Janeiro que marca a sua história desde o final do século XVIII, eu diria que é o Morro da Providência. Eu diria até que nós tivemos 3 morros emblemáticos. 2 sobrevivem e 1 acabou. É o Morro do Castelo, onde estavam os jesuítas, os beneditinos, no Morro de São Bento. Ali, a rua direita, hoje 1º de março, era a via que ligava os 2 pontos de poder da cidade. E atrás, o Morro da Providência. O Morro da Providência que lá de cima se via a chegada dos escravos. O Morro da Providência que foi uma marca de progresso num certo momento, quando aquele porto se transformou num pátio para a chegada dos trens. A economia brasileira só conseguiu se desenvolver quando colou a chegada dos produtos de São Paulo, de Minas, ao porto, aqui no Rio de Janeiro. E essa chegada se deu através de um corte de um túnel, chegando no Pátio da Marítima. Também aqui, olhando no Morro da Providência, se vê o início do processo de especulação imobiliária, juntando de um lado os sanitaristas e do outro lado os especuladores imobiliários. O processo começou ali, na Cabeça de Porco. Cabeça de Porco era um cortiço que ficava embaixo do Morro da Providência. Derrubar a Cabeça de Porco era emblemático para os sanitaristas e para a especulação imobiliária. E o Morro da Providência, situado bem no coração da zona portuária do Rio, acompanhou esse processo, né? Desde o início foram tirados material granito das pedreiras para construir a área urbanizada da zona portuária, né? O Morro do Livramento, que é logo aqui abaixo da favela. E as pessoas dali, para onde que foram? Para o Morro da Providência, né? Logo depois, a chegada daqueles que vieram de Canudos. No início, tudo isso daqui era chácara, era roça mesmo, desocupada e desabitada. E as primeiras comunidades, segundo a história oficial, data no final do século XIX, com a revolta de Canudos. Vivandeiras e soldados, eles vieram para cá e não tinham onde se instalar. Quando eles vieram da Guerra dos Canudos para cá, desembarcaram aqui na prainha, desembarcaram ali e foi fazendo o primeiro barraco aqui embaixo. Aí chegou mais navios, e o que aconteceu? Foi fazer mais barraco. E naquele intervalo eles fizeram a escadaria também aqui. As primeiras fotos que nós temos da escadaria, aquela escadaria pronta, né, ela completa, é de 1870, com algumas casas esparsas no morro, casas grandes, não eram casas com características de construção de favela. E a igreja também já existia nessa época, já estava construída, não é? Como que você integra urbanística e socialmente essas comunidades? A construção da Cidade do Samba e da Vila Olímpica, isso é muito importante para que o cidadão da comunidade ele seja inserido no contexto urbano. O cidadão ele deixa de viver à margem da realidade, da vida da cidade. Ele passou a ser inserido dentro da realidade da cidade do Rio de Janeiro, em termos culturais, atividades esportivas. Isso é muito importante para o resgate da autoestima do morador da comunidade. Também foi montado um cybercafé voltado para a educação e estudos, um local de apoio onde moradores e estudantes poderão pesquisar e desenvolver trabalhos para suas escolas e para a comunidade. O programa Favela Bairro, então, o que se pensou? Fazemos o corredor histórico, que é o museu, as pessoas vão passeando normalmente e nós agregamos outros elementos da modernidade. O direito a você ir no mirante, né? E poder ver a cidade quase com uma imagem equivalente do Pão de Açúcar e do Corcovado e não ter que pagar. E, ao mesmo tempo, estar conhecendo um lado da cidade que é pouco conhecido, né? Então, esse é o museu. Carnaval, do meu tempo,
eu comecei a ver, era carnaval. Tinha rancho, tinha sociedade, tinha blocos, entendeu? Tinha frevo, tinha corso, os carros de capota. Eu sou desse tempo. Eu não sou a primeira sambista. Aqui é a terra mesmo dos sambistas. Muita gente boa saiu daqui, Conjunto Nosso Samba. Muitas cantoras saíram daqui, mas tem pessoas que não gostam de falar onde mora, mas eu tenho orgulho de falar onde eu moro. Cada atividade que se desenvolve aqui, que nasce da iniciativa da própria comunidade, tem sempre a arriar para os turistas que visitam aqui outras coisas interessantes, outros pontos interessantes. Então, em vez de você construir um prédio dentro de uma favela e dizer que aquilo é um museu, nós utilizamos o morro como prédio. E o museu é a própria favela. Visitar o Museu Vivo do Morro da Providência é um passeio que começa pelo Museu da Dodô, moradora que faz mais rica a história da comunidade. Subindo as escadarias construídas ainda pelos antigos escravos, o Museu Vivo começa a revelar uma comunidade de fé. Chegamos à igreja de Nossa Senhora da Penha, erguida há mais de 100 anos. Seguindo esses trilhos, o visitante chega ao primeiro mirante do Museu Vivo do Morro da Providência, que descortina uma visão deslumbrante da cidade. Daqui pode ser vista a cidade do samba e a Vila Olímpica da Gamboa. Depois dessa pausa para os olhos, basta seguir as placas indicativas de sinalização para chegar à Capelinha do Morro e admirar uma das mais singelas igrejas do Rio. Mais alguns passos e o turista chega ao segundo mirante, de onde se vê a zona portuária do Rio de Janeiro. Outra vez a vista encanta pela beleza. O passeio continua até o reservatório de lembranças, onde o visitante encontrará um ponto de apoio ao turista. E para fechar a visita, mais uma visão maravilhosa do Rio pode ser admirada do terceiro mirante do Museu do Morro da Providência. Percorrer esse itinerário da história viva da cidade é viver um pouco do Rio de Janeiro e descobrir que o Rio tem muito o que mostrar, o que contar, o que se ver. E ver agora um esforço gigantesco para a revitalização do centro da cidade, que começa por onde? Começa pela área Gava dos Escravos, era o porto, onde depois chegavam as mercadorias e de onde se via tudo de cima, panorama visto do Morro da Providência. E ali embaixo hoje, a Vila Olímpica da Gamboa, a cidade do samba, que vai ser uma marca de centro cultural do Rio de Janeiro, de cultura popular, de identidade do Rio de Janeiro, e em cima, o Favela Bairro, o Morro da Providência, que não apenas é urbanizado, que os serviços sociais entram, mas é certamente o único favela bairro que resgata a memória dessa história no Rio de Janeiro.